mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos abordar potência de um número real com expoente inteiro negativo. Vocês podem acompanhar no livro a partir da página 28 do livro didático, tá? Então, por favor, fiquem atentos, já tenham em mãos o livro para poder acompanhar. Antes da gente entrar necessariamente nesse assunto, nós vamos fazer uma breve revisão das propriedades das potências com expoentes naturais, porque nós vamos ter apenas um pouco mais de complemento, ok? Então, é importante a gente fazer essa revisão rápida. A primeira das propriedades que foi vista foi produto de potência com a mesma base, onde eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n é igual a a elevado a m mais n. A gente pode fazer isso de forma bem simples. Eu posso escrever 2 a terceira vezes 2 a quarta. O que a gente faz? Conserva a base. Como são iguais, a gente vai conservar a base 2 e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, é bem tranquilo isso aqui. A segunda dela, divisão de potência com a mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu tenho 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4. Então, como é que fica isso? Conserva a base, como são iguais, ó. Divisão de potência com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a base é 5, expoente 6 menos 4 vai dar 2. Beleza? Terceira propriedade, potência de potência. Quando nós temos potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui 5 ao quadrado elevado à terceira. Isso vai nos dar potência de potência, veja que a base é uma potência elevada a outro expoente. Então, conserva o 5 e multiplica 2 vezes 3, 6. Quarta propriedade, produto de uma potência. Aqui, simplesmente, a gente distribui os expoentes para todos os termos que estão entre parênteses. Lembra que esse pontinho é multiplicação. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui 10 vezes 5 elevado à quinta. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 10 à quinta vezes 5 à quinta. Vejam que eu simplesmente atribuí esse expoente para cada um dos termos aqui, ó. Beleza? E a quinta propriedade, quociente de uma potência, a mesma coisa do produto, bem parecida a regra. A gente vai ter isso, ó. Eu tenho 3 sobre 5 elevado à quarta. Como é que vai dar esse resultado? 3 à quarta sobre 5 à quarta. E nós vamos mais um exemplo. Aqui eu tenho, ou melhor, mais uma propriedade. Toda a base elevado a 1 é igual a ela própria. Exemplo. Vamos lá o exemplo. Eu tenho 5 elevado a 1 é igual a 5. Se fosse 10 elevado a 1, então daria 10. E para finalizar esta revisão, nós temos aqui a sétima propriedade. Toda base elevado a 0 é igual a 1, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 0, resultado 1. Eu tenho 10 elevado a 0, resultado 1, beleza? Então, é isso. A gente só vai complementar um pouco mais nas próximas, mas é importante que a gente faça essa revisão. Vamos aqui, ó. Agora, na página 28, vocês podem estar acompanhando. Vamos ter essa situação. Está no livro de vocês esse exemplo. Estou aproveitando para ficar mais fácil a compreensão de vocês, que vocês podem acompanhar no livro. Vamos calcular o quociente de... Isso aqui, galera, a gente pode representar isso na forma de fração. Então, vai ficar assim, ó. 2 à terceira dividido por 2 à quarta. Como é que é 2 à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu estou multiplicando. Poderia fazer aqui, cortar, mas vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ok? 16. Simplificando isso por 8. Ó, simplifica por 8 vai dar o quê? Vai dar 1 e vai dar 2. Então, ó, isso aqui é 1/2. Beleza? No livro de vocês está cortando, mas aqui, ó, corta aqui, mas aqui eu fiz para vocês entenderem melhor. Mas nós podemos aplicar a propriedade do quociente de potência que tem a mesma base. Então, como é que fica isso aqui, ó? Como é que fica? A gente vai fazer assim, aplicando a propriedade, olha. 2 à terceira dividido por 2 à quarta. Conserva a base, ó, são iguais, subtrai os expoentes. Então, fica 2... Aí 3 menos 4, igual.
3 menos 4. Aqui é a operação com números inteiros. Quando nós temos sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Quem tem maior módulo? Menos 4. Então, aqui vai 4 menos 3, 1. Resultado, menos 1. Isso aqui, na prática, vai ficar o quê? Vai ficar 2, ou melhor, vai ficar o inverso, certo? Então, vai ficar 1 sobre 2, que vocês podem observar, é o mesmo resultado que a gente calculou anteriormente. Então, nós podemos prosseguir da mesma forma para os demais exemplos. Ó. Como é que vai ficar? 3 elevado a menos 1. É o inverso dele. Lembra que embaixo do 3 tem 1 aqui. Ó. Então, invertendo isso. Invertendo vai ficar 1 sobre 3. Mesma coisa, o próximo. 4 elevado a menos 1. Aqui embaixo tem 1. O inverso é o quê? É 1 sobre 4. Próximo. Aqui também tem 1. Então, vai ficar 1 sobre 5. E aqui, olha, o 1 já foi colocado em cima. Aqui, ó, o 1 está em cima, então vai ficar isso. Ó. Invertendo, vai ficar 7 sobre 1. Tudo isso elevado a 1, que vai dar o quê? 7 sobre 1, beleza? Vamos mais para o próximo exemplo. Aqui, olha. Se considerarmos o expoente zero e alguns números inteiros negativos como expoente, podemos montar este quadro. Vamos ver esse quadro que está no livro de vocês, é só para vocês entenderem melhor como é que chega esses valores. Gente, aí que nós temos, ó, base 2, expoente 4. Como é que fica? Em forma de potência, vai ficar 2 à quarta. Fica 2 à quarta. 2 à quarta é quanto? 16. Só fazer desenvolver a potência. Aqui 2 à terceira, escrevendo potência, vai ficar 2 ao cubo. Observe o seguinte, o expoente diminui uma unidade, ok? Uma unidade. Porém, o resultado vai ser a metade, ó. 2 à terceira vai ser 8. Aqui, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, ó, diminuiu também uma unidade, menos 1, ó, certo? Daqui para cá, ficou 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então, observem que o resultado cai pela metade. Então, 2 elevado a 1 dá 2. Ó. Sempre vai ser a metade desse. 2 elevado a 0 vai dar 1. Lembra que toda base elevada a 0 é igual a 1. E aqui, 2 elevado a menos 1. É a mesma coisa, nós temos que inverter, vai ser a metade disso. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, que, na verdade, vai dar 1 sobre 2. Ok? 2 elevado a menos 2, mesma coisa. 2 elevado a menos 2, invertendo, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Ok? Então, conserva o 1, 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4. Então, vai dar aqui 1 quarto. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Mesmo processo, vamos inverter aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2 elevado à terceira. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser 1 sobre 8. E aí, pessoal, vocês podem observar que quando eu diminuo 1 a unidade no expoente, o resultado sempre vai ser a metade do anterior, ok? Então, daí que a importância da gente entender como é que a gente procede quando nós temos expoente negativo. E aí, de modo geral, nós podemos concluir o seguinte: para todo número real A com A diferente de zero, ou seja, com a base diferente de zero, temos que a nossa representação é essa aqui, ó. A elevado a n é igual a 1 sobre A elevado a n, beleza? Que é igual a 1 sobre A elevado a n. Então, na prática, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui 2 quinto elevado a menos 2. Como é que fica o resultado? Nós vamos inverter, ó. Esse 5 vai subir, porque o expoente é negativo, então vai ficar 5 sobre 2 elevado ao expoente 2, ok? Observe que o expoente continuou o mesmo, porém o sinal é positivo. Então, vai dar 5 ao quadrado dá 25 e 2 ao quadrado dá 4, beleza? E isso serve para qualquer expoente. Vamos passar que a gente tem pouco tempo. Vamos lá, continuando. Agora a gente vai chegar às propriedades. Isso está na página 30, as propriedades com números inteiros, com expoentes inteiros, na verdade, né? Propriedade das potências com expoentes inteiro que vocês encontram na página 30. E aí nós temos a primeira dela, a multiplicação de potência com a mesma base, a regra é a mesma, a gente só vai fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Aí eu tenho aqui, ó, primeiro, eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 a menos 6. Conserva a base é 5, e soma os expoentes. Então, ó, 2 mais menos 6.
E aí, gente, muito cuidado aqui, ó, certo? Nesse jogo de sinal. Lembra, eu estou somando com um sinal diferente, eu tenho que subtrair e conservar o sinal do maior número em módulo, certo? Então, nesse caso, quem tem maior módulo aqui? O menos 6, então menos. E subtrai. 6 menos 2, 4. Então, aqui vai dar 5 elevado a menos 4. Neste caso, eu tenho 10 elevado a menos 2 vezes 10 a menos, ou melhor, 10 a menos 13 vezes 10 a menos 2. Mesma coisa, conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 3 mais menos 2. Ok? Isso vai gerar o quê? Conserva a base. Olha só, aqui eu tenho isso, ó, menos 3 menos 2. Certo? Sinais iguais. Então, eu tenho que somar os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Lembrando que, como eu tenho o mesmo sinal, eu conservo o sinal e somo. 3 com 2, 5. Então, a resposta é 10 elevado a menos 5. Continuando. Eu tenho 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. Nesse caso, conserva a base e são os expoentes. O expoente é n mais 3. Pronto, e acabou, ok? Detalhe, para n pertence ao conjunto dos números inteiros. Ó. Para n pertence a z. Beleza? E aí nós vamos mais um exemplo. X vezes 3 vezes x é menos 7 vezes x é menos 6. Quem é a base? É x. E agora é só somar os expoentes. Ó. Mais 3 menos 7 dá menos 4. Menos 4 mais 6 vai dar 2 positivo. Ok? Vai dar 2 positivo. Então, a resposta é aqui x ao quadrado. E vamos à segunda propriedade. A segunda propriedade é a divisão de potência com a mesma base. A gente já sabe que é conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos fazer alguns exemplos. Aqui eu tenho 6 a quarta dividido por 6 a sétima. A base são iguais, conserva e subtrai os expoentes. Então vai ficar 4 menos 7 igual. Operações adição ou subtração com números inteiros, com sinais diferentes, a gente lembrem-se. Quem tem maior módulo, conserva o sinal do maior em módulo e subtrai. Quem tem maior módulo aqui é menos 7, então 7 menos 4, 3. A resposta, 6 elevado a menos 3. Aqui nós temos, ó, 10 a terceira dividido por 10 a menos 2. Aplicando a regra, conservando a base, subtraindo os expoentes. Ó, menos da relação, menos o expoente. Ó. Então, muito cuidado nisso aqui. Vai ser igual a quanto? 10, aí a gente vai fazer jogo de sinal, menos vezes menos, mais. Nesse caso, vai ficar 3 mais 2. Portanto, aqui vai dar 10 a quinta, positivo. Tranquilo? Mais um exemplo, aqui está na forma de fração, mas é a mesma coisa, vai ficar, ó, 2, fazendo aqui a subtração, menos 5, menos da relação 7. Então, nós temos, ó, 2 elevado a sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, 5 com 7, 12. Beleza? Então, a resposta é isso aqui. Ó. Aqui nós temos mais um exemplo. Ó. 3 elevado a n menos 2 dividido por 3 elevado a n mais 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar esse menos esse, menos 2, aí menos da relação, certo? N mais 1. E aí nós vamos desenvolver isso. 3. Aqui, ó. Esse sinal de menos fora do parênteses, a função dele é trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Conserva essa outra parte, vai ficar N menos 2, que eu estou conservando, aí vou trocar aqui, ó. Menos N, certo? Menos 1. Trocando aqui o sinal. Então, organizando isso, ó. Mais N menos N vai cortar, eles são simétricos. Então, o que sobrou? Sobrou 3, aí menos 2 com menos 1, menos 3. Tranquilo, galera? Então é isso. Já já a gente continua.